iniciarmos o programa Diálogo Espírita de número 635, nós desejamos a todos bem-estar e luz dos seus caminhos. Hoje é dia do quadro Pensar, Aprender e Viver, onde vamos comentar sobre 3 aforismos. O primeiro deles, do ator e escritor mexicano Johnny Welch. Quando que nós podemos olhar alguém de cima? Pensem. O segundo de ninguém menos do que Platão, sobre o momento de descobrir o que realmente importa nas nossas vidas. E o terceiro de Charles Darwin, sobre o desperdício de tempo. Rose Heidman e Andrea Kleines completam a apresentação do nosso programa de hoje com o quadro Reflexões de AZ, falando de batedor e bilocação. Prezados amigos, no nosso quadro Pensar, Aprender e Viver, nós vamos falar hoje sobre 3 aforismos, aquelas frases geralmente de pessoas célebres, pessoas, grandes pensadores de diversas áreas de atuação, como as ciências, as religiões, filosofia, humanistas, etc. E a primeira delas, já citei inclusive no Nossa Voz, é de um ator e escritor mexicano, Johnny Welch. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar, mas a frase dele é bem interessante. Eu vou ler aqui para a Andrea, para ela começar comentando sobre essa frase. Aprendi que um homem só tem o direito de olhar um outro de cima para baixo para ajudá-lo a levantar-se, Andrea. Ok. Bem, esse escritor e também ator e artista mexicano, ele traz uma valorização do movimento empático para com o outro. Nessa frase, ele está querendo trazer um pouco desse olhar, né? Eu posso ajudar, eu nunca vou recriminar, eu não vou ser superior àquela pessoa, eu vou ter o olhar empático para com ela, eu vou ajudá-la. Né, que é o que a gente sempre fala aqui nos programas sobre o comportamento moral, sobre a nossa aprendizagem necessária para evoluirmos, de realizarmos o bem ao outro, de fazermos a caridade. Mas quando eu estava pesquisando sobre esse autor, apareceu uma poesia dele, eu achei tão interessante, que eu gostaria de ler um trechinho dessa poesia. E segundo a pesquisa que a gente faz, essa poesia ficou bastante tempo sendo atribuída a Gabriel Garcia Marques, mas depois foi identificada como um texto desse autor. E o nome da poesia é A Marionete. E ele diz assim: se por um instante Deus se esquecesse de que sou um boneco de pano e me desse um sopro de vida, possivelmente não diria tudo o que penso, mas definitivamente pensaria tudo o que digo. Daria valor às coisas, não pelo que valem, sim pelo que significam. Dormiria pouco, sonharia mais. Entendo que por cada minuto que cerramos os olhos, perdemos 60 segundos de luz. Andaria quando os demais se detêm, despertaria quando os demais dormem, escutaria quando os demais falam e como desfrutaria de um bom sorvete de chocolate. Eu achei tão linda essa poesia e ele traz um pouco desse olhar empático que está aqui nessa fala dele, né? Ajudar o outro, não criticar, não julgar, que também é a mensagem do Cristo, que não julguemos. Eu vejo, ele é mais, eu acho que vai além da empatia, né? Ele dá digamos, um tapa com luva de pelica naquelas pessoas que são extremamente competitivos. Exato. Né? Porque é muito comum isso nos meios empresariais, por exemplo, às vezes dentro de uma própria organização, uma empresa, por exemplo, aquela concorrência e às vezes várias pessoas tentando uma promoção para um cargo superior. E aí, em vez de se ajudarem, ou pelo menos se respeitarem, para que aquele mais apto, ou por uma questão de antiguidade, ou de competência, de meritocracia, ocupe aquele cargo, os outros às vezes ficam conspirando.
criando desavenças, conflitos, fofocas, maledicências, né? Uma série de coisas. Então é comum, como a gente diz, o cidadão está na beira do poço, tentando se agarrar, e o outro, em vez de ir lá e estender a mão e puxar, ele pisa nos dedos das mãos para o sujeito despencar de vez. Então ele é muito enfático aqui, né? Que a única condição que alguém pode olhar de cima para baixo, então, ou seja, deixar de lado o orgulho, a arrogância, em momento algum se julgar superior, querer se impor sobre quem quer que seja. Por mais que a pessoa socialmente esteja numa posição inferiorizada, economicamente, fisicamente, por questão de idade, por questão de algum problema físico particular que, de certa forma, o coloca numa posição de inferioridade, de limitação em relação àquele outro, em momento algum nós podemos ter essa atitude. É sempre o estender a mão, isso é a legítima fraternidade. Bom, a segunda frase do Platão, Rose, não espere por uma crise, também muito bacana, não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Nossa. Quantas vezes, né, Rose, a pessoa ela tem que passar por um problema grave de doença, um transplante, uma EQM, muito comum, as experiências de quase morte que mudam completamente o paradigma da vida do indivíduo, porque daí ele bate de frente, se vê já no mundo espiritual e volta. Eu não estou querendo... Já falou tudo, mas tá bom. É por aí que você comentaria? Então completa, por favor. É que esse assunto, naturalmente, né, a doutrina espírita nos leva a refletir da mesma forma. É natural, né? Se não tivéssemos afinidades, não estaríamos aqui juntos. Discordância em alguns pontos sempre temos também, faz parte. Essa frase ou esse aforismo atribuído a Platão, né, acredito que combine com muita coisa da filosofia dele, nos leva a refletir. Dizem, né, aqueles que contam, que temos entre 60 e 90 mil pensamentos por dia. Ocupamos, né, as nossas horas do dia, majoritariamente, com os cuidados materiais necessários à sobrevivência do corpo, ao transporte, ao atendimento dos deveres familiares, ao socorro à família, que são naturais na existência humana. São as nossas obrigações diárias. Entretanto, muitas vezes, o fato de repetirmos as tarefas, de repetirmos atribuições, de termos atividades semelhantes, né, durante vários dias, nos leva a nos tornarmos cegos ou deixarmos de ter uma sensibilidade muito grande para aquilo que nos rodeia. Nos acostumamos e a rotina, né, se estabelece em nossa vida. No momento em que nós mergulhamos na rotina, na acomodação, nós muitas vezes deixamos de viver plenamente. Não sentimos a importância das coisas que nos rodeiam, deixamos de admirar a beleza de um pôr de sol, o gosto de uma fruta que ingerimos automaticamente, às vezes enquanto estamos dirigindo, porque não dá tempo de almoçar, ou o olhar de um filho que chega mais aflito da escola e preocupados com o horário, com o jantar, com a roupa, com o banho, deixamos de perceber. Então, a frase, o aforismo de Platão nos remete a isso. O que realmente é importante? Nós descobrimos se a vida nos sacode, se ela nos chacoalha, se temos uma notícia de que possivelmente temos uma doença muito grave, talvez vivamos mais pouco tempo na Terra, sofremos um acidente grave, demoramos para nos recuperar, né? Ou às vezes até a perda de um emprego, de um ente querido, elas nos acordam para a realidade, essas crises. Nos levam a refletir, se dedicarmos tanto do nosso esforço e da nossa atenção, embora necessárias as atividades, ao desempenho de atribuições rotineiras e repetitivas, sem cogitarmos o sentido profundo da nossa própria vida e a daqueles que nos rodeiam, se isso é racional, se isso é lógico, se isso nos permite uma satisfação plena de viver. Ignoramos muitas vezes aqueles que passam por nós porque estamos apressados. Não olhamos nos olhos dos invisíveis que nos pedem esmola nas esquinas.
mas principalmente no ambiente da família. Às vezes não escutamos o grito mudo de aflição ou de solidão, de angústia daqueles que nos rodeiam. E é isso que a ideia do Platão nos remete. Não precisamos esperar pela experiência de quase morte para nos vermos no plano espiritual, para refletirmos sobre a necessidade de vivermos esses valores imortais, não é? Nesses momentos de vida terrena que temos. Não precisamos perder um ente querido para sentirmos a necessidade de abraçar e dizer aos nossos filhos que os amamos. E que é por amá-los que nós estamos exigindo, impondo limites e trabalhando juntos, ensinando o valor do trabalho e da responsabilidade própria. Esses apelos para que cogitemos da realidade dos valores essenciais da vida, muitas vezes só nos ocorre quando a crise nos alcança. A sabedoria ensinada ou atribuída a esse pensamento de Platão, ensinada por Platão, é esta. Vamos pensar em quais valores são essenciais na nossa vida. O que realmente merece o nosso tempo? É ficar teclando no computador ou no celular, partilhando notícias tolas nas redes sociais? Ou sentarmos do lado da nossa criança e perguntarmos: como foi seu dia? O que aconteceu hoje? E escutar o que eles têm a dizer. Não esperemos, portanto, a grande desgraça, a grande sacudida da existência. Vamos abrir os olhos e viver em plenitude, desde já. E Rose e Andréia, essas situações, se fosse sim uma questão, digamos, antes tarde do que nunca, ou seja, que dá tempo da pessoa remediar, né? Ainda tudo bem, muitas vezes já não dá mais, é tarde demais. E aí a pessoa se arrepende, ela olha para o passado. E é muito comum as pessoas numa idade mais avançada, às vezes elas não se manifestam, elas guardam aquilo porque, né, às vezes não tem com quem dividir, ou ela tem até vergonha de dividir com alguém aquele tipo de experiência, porque ela se sente frustrada, não realizada, ou porque enveredou por um caminho não mais apropriado, e daí ela se cala, mas no fundo ela sente que ela deveria ter agido de maneira diferente, mas não tem mais volta. Nós, como espíritas, sabemos que sempre haverá outras oportunidades. Não é o mesmo rio. Não. E aquele tempo foi-se, né? Ela podia já, então, lá na frente, estar mais à frente. E ela acaba ficando... A questão não é até tanto de mais tempo ou menos tempo. É realmente de como a pessoa se sente, né? Esse sentimento de vazio que às vezes... Porque a gente às vezes se bate tanto, corre tanto por causa de dinheiro, por exemplo. E daí, de repente, acontece uma dessas várias situações que a Rose citou aí, né? De um acidente, de uma perda, de uma enfermidade consigo próprio, ou de uma grande crise, como Platão coloca. E aí ela cai na real, como disse. Então, às vezes, infelizmente, já é tarde demais. Então, não vamos permitir que isso aconteça. Para fechar esse item, para voltar para a Andréia aqui, para o terceiro, nós temos que entender que, além de tudo isso, o que importa na nossa vida é nosso espírito. Quer dizer, nós, né? Porque quem fala é o espírito. E isso também, todo o resto da vida material é secundário. Então, não esperemos uma grande crise espiritual, emocional, religiosa, seja lá o que for, para a gente se tocar que, na verdade, nós somos filhos de Deus, estamos reencarnados, aqui é uma grande escola e tudo aquilo que a gente tem repetido ao longo dos programas. Andréia, a terceira frase do Charles Darwin, naturalista, só para um comentário aqui, lá atrás do John Welch, consta que ele é nascido de 1959 e, portanto, ainda está reencarnado. Já o Charles Darwin, né, todo mundo conhece, naturalista inglês, autor da teoria da evolução e autor do livro A Origem das Espécies. Viveu de 1809 a 1882, muito contemporâneo a Allan Kardec, né? Só que viveu um pouco mais. Disse ele: o homem que tem coragem de desperdiçar 1 hora do seu tempo não descobriu o valor da vida. E casa bem com o que a gente falava e com o que a Rose trouxe também, não é? Da gente não esperar um momento de crise para a gente olhar para as coisas que são realmente essenciais, importantes. Aqui me parece que tem um tempo material e tem um tempo espiritual.
né? O que é desperdício, na verdade, é a gente não entrar no tempo espiritual, que é a compreensão exata da vida, que somos seres encarnados num corpo material, mas somos seres espirituais. E nós estamos aqui num período que é tão curto, para aprendermos, para evoluirmos, para não deixarmos o pior acontecer, como a Rose trouxe tão bem, né, de olhar para o seu filhinho, ouvir o que ele tem para dizer, conversar, porque hoje a gente perde tempo, porque estamos mais interessados nas redes sociais. Gente, isso é muito, muito sério. Quando você vai a um shopping, você vai na praça de alimentação, às vezes você vê um casal de namorados, um sentado na frente do outro, cada um no seu celular. Quantas vezes a gente vê essa cena? E a gente já presenciou outras tantas cenas de famílias inteiras, cada um no seu celular, sentado numa sala, desperdiçando, né, esse tempo, que é o tempo valioso, o tempo espiritual, o tempo da aprendizagem com o outro. Não que esse tempo material não seja necessário e importante, é também, mas não pode ser prioridade. O que deve ser prioridade é nós reconhecermos que temos um tempo que passa muito rápido aqui e precisamos evoluir o quanto antes. Gente, vida é uma vida biológica, né, para colocarmos assim, a vida corporal, ela é sumamente importante e é tão belo, né? Então, realmente, pode até que esses chamativos, né, esses apelos que a vida material nos oferece aí de todo lado, para prender a nossa atenção, vai lá, tem seus atrativos, suas, digamos assim, é uma maneira de reter a sua atenção, mas nós temos que estabelecer prioridades, né? Então, o que realmente conta? A gente volta lá nas frases anteriores, né? O que realmente importa na nossa vida? Eles são complementares aqui, por acaso, de novo. Isso aqui é realmente uma coincidência, acho que uma fecha com a outra. Então, a vida é muito mais do que isso, né? Quando a gente desencarnar, o que vai sobrar de tudo isso? O que vai sobrar de dezenas, centenas, milhares de horas ao longo de décadas de vida? O que a gente fez realmente? O que a gente construiu? O que a gente aprendeu de fato em relação à nossa vida como espírito imortal? Quer fechar, Rose? Tem uns 20, 30 segundos. Não, 30 segundos. É tempo, né? 20 segundos. O que me ajuda em relação à administração de tempo, porque eu tenho tendência a ser um pouco ansiosa, né? Viver planejando o futuro, é lembrar que o futuro nunca chega. E o passado já acabou. Você só vive o presente. Isso não quer dizer falta de planejar ou de espiritualizar-se ou ter metas futuras, mas viver plenamente o presente, empregar utilmente o segundo que está passando, que é o único que está ao seu alcance mudar, é o nosso convite de hoje. Amigos, semana que vem tem mais Diálogo Espírita. Jornal Comunicação Espírita. Diálogo Espírita completa 12 anos no ar e estreia novo quadro. Editorial: Os genes da mediunidade e o espiritismo e a antimatéria. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, evolução espiritual. Em Trocando em Miúdos, frases marcantes sobre a justiça e a oração. Em Conexões e Reflexões de A a Z, o joio e o jugo. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Reflexões de A a Z de hoje, estamos eu, Rose Heidemann e a Andréia, e vamos tratar de dois temas que eu penso que são interessantes. O primeiro deles, batedor. O que isso nos remete? Né? Espíritos batedores, naturalmente, acredito que seja esse o foco. E outro, bilocação, que vamos ver na sequência do que se trata dentro dos estudos espíritas. E aí, Andréia, batedor? Vamos lá, são espíritos que se comunicam conosco, com o nosso mundo aqui presencial, por meio de pancadas, de barulho, fazendo algum ruído, fazendo alguma pancada na parede, na mesa, onde quer que seja. Esse assunto foi muito discutido no livro dos médiuns e está no capítulo 5º,
das manifestações físicas espontâneas. E o Kardec traz com tanta propriedade, como sempre, vários exemplos. Então eu gostaria de ler rapidinho para a gente se atentar a esse ponto, que ele diz assim: de todas as manifestações espíritas, as mais simples e as mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Neste caso, principalmente, é que se deve temer a ilusão, porquanto uma infinidade de causas naturais podem produzi-los. Por exemplo, o vento que sibila ou que agita o objeto, um corpo que se move por si, sem que ninguém perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto e até mesmo a malícia de brincalhões de mau gosto, que para assustar alguém, pregar uma peça, né, Rose? Pode causar um ruído. Porém, os batedores são espíritos, em geral, que tentam se comunicar de alguma forma, chamando a atenção por meio desse ruído. E, em geral, também esses espíritos não são espíritos superiores ou elevados, porque os espíritos superiores, elevados, eles podem se comunicar por meio da psicografia ou por meio da psicofonia, não é? E podem usar outros meios mais eficazes do que as pancadas, os ruídos nas paredes para se comunicar. Mas é sempre importante a gente observar que há um espírito ali, pode ser um espírito sofredor, pode ser um espírito zombador, mas há um espírito ali que busca por uma comunicação. Então temos que sempre olhar por desse lado, né? Tentando entender esse espírito. E ter tranquilidade para lidar, né? Porque se é um espírito batedor, está fazendo ruído, faça uma oração, se tiver algum grupo mediúnico a quem possa recorrer, né? A que possa recorrer, indague do que está acontecendo, peça ajuda, mas não tenha medo, espírito por espírito todos somos. E se o batedor é inferior, quem está cheio de boas intenções é mais poderoso, então é só orar. O nosso outro tema é bilocação. O que é a ideia, né, da palavra bilocação nos remete? Bilocação, aparecer em dois lugares ou ser visto em dois lugares simultaneamente. Isso acontece? Acontece. Santo Antônio de Pádua, né, foi canonizado por isso, apareceu para defender o pai num local distante de onde ele estava fisicamente, originalmente. Como é que se dá esse fenômeno? Para nós entendermos, nós temos que entender como é que funciona a mediunidade e também o animismo. Como é que a nossa própria alma tem faculdades que às vezes nós desconhecemos, faculdades naturais, não são sobrenaturais. Quando entramos num transe mediúnico, entramos num estado de baixa tensão psíquica, de relaxamento, mas de concentração interior, pode acontecer duas coisas. Se temos a faculdade, podemos nos desdobrar e conectarmos com outras mentes de desencarnados ou encarnados. Às vezes conseguimos sentir o que está acontecendo com pessoas distantes, parentes, filhos, né? Faz parte da faculdade do desdobramento. E se a pessoa não tem treinamento, é um processo natural, ela não conhece o mecanismo, não se exercita, ela entra em sono em seguida. Senão, ela pode atingir um estado de consciência mais profunda, que muitas pessoas confundem com o sono, mas não é, em que ela relata os acontecimentos que está vendo. É um atributo natural do ser humano. Nesse estado de desdobramento, a faculdade da própria pessoa, da sua ânima, da sua alma, lhe permite que ela se desdobre e vá para outros locais. Quando ela, indo para outros locais, se torna visível lá a outras pessoas, é que acontece o fenômeno da bilocação. Ela tem a bilocação, a bicorporeidade, como alguns chamam, é vista lá. Um dos exemplos disso nós temos aqui no Brasil é Eurípides Barçanufo, que estava às vezes dando aula. Naturalmente a pessoa fica onde está fisicamente um tanto mais letárgica, um tanto mais parada, né? E a sua consciência, seu perispírito, seu espírito se desdobram e ela se corporifica num lugar. Há o relato registrado de que ele fez um parto de uma senhora, um parto muito difícil, e quando o pai chegou, porque havia uma pequena distância até onde ele estava para chamá-lo, ele disse: já estive lá e já fiz o parto, pode voltar. Então ele se desdobrava ou se bilocava, aparecia em outro local, enquanto seu corpo ficava mais entregue, menos lúcido aparentemente no local onde ele estava originalmente, fisicamente. Seus alunos o viam mais paradão. Émile Saget,
Também é um exemplo, uma professora francesa, coitada, que dava aula na Rússia para uma escola de meninas e que às vezes era vista, quando estava escrevendo no quadro, começava a ter movimentos lentos, né, mais letárgicos, e era vista no jardim colhendo flores ou em outra sala pelas próprias alunas. E por causa disso, ela inclusive, coitada, perdeu o emprego várias vezes, porque as alunas ficavam morrendo de medo, né? Não entendiam que era um fenômeno natural, não existe nada de sobrenatural sobre a Terra e nem nenhum lugar do universo. No caso do Santo Antônio de Pádua, por exemplo, seu pai foi acusado de um crime, ele estava fisicamente bem distante e apareceu no local do julgamento e conseguiu, né, provar a inocência do pai e depois retornou rapidamente para o seu local de origem. Então, a bilocação é isso, a faculdade do espírito, graças às propriedades do perispírito, além de se desdobrar, sair fora do corpo físico, aparecer em outro lugar. Ela não é propriamente uma mediunidade, é um estado anímico, uma faculdade da própria alma, porque é a própria pessoa que vai até o local, não é? No transe mediúnico, no desdobramento, às vezes existe alguma comunicação mediúnica, porque quando estamos em desdobramento, nós podemos ir até ambientes espirituais e transmitir as mensagens daqueles espíritos que estão lá. Com frequência pode acontecer também, comigo às vezes acontece, alguma pessoa pede orações, né, está em processo de desencarne quase, você ora e se vê no local onde a pessoa está. E ela consegue ainda conversar, se tranquilizar, você dialoga com ela, às vezes manda mensagens para a família, né? Acontece. E depois a gente verifica que essas mensagens de pessoas que a gente nem conhecia antes da oração correspondem exatamente à realidade familiar daquele momento. Então é bem interessante o fenômeno, há muitos registros, não é sobrenatural, faz parte das faculdades humanas. Acredito que de bilocação o mais importante é isso, né? De espíritos batedores, o que mais que nós poderíamos lembrar, né? Eu acho que a gente pode lembrar que é um fenômeno que depende do ectoplasma, precisa de um médium. Bilocação? O batedor também, depende do ectoplasma, precisa de um médium de efeitos físicos para que o espírito consiga realizar aquele movimento, aquele barulho, aquele ruído. Verdade. Né? E esse ectoplasma é produzido pelo nosso corpo físico, ele pode ser retirado da natureza, ele também é doado pelos espíritos superiores. Então é como uma mescla como se o espírito utilizasse o ectoplasma de vários locais, unisse uma quantidade razoável, fizesse uma energia suficiente para conseguir fazer o deslocamento, fazer o barulho. Bem interessante, né? Na bilocação, inclusive, há alguns estudiosos que defendem uma tese ou outra de que o espírito, ao se desdobrar, naturalmente revestido sempre do seu perispírito, né? Ao se corporificar, se tornar visível, tangível no local de destino, ele utilizaria parte do ectoplasma ou da energia, né, física do seu próprio corpo que ele transportaria consigo e se materializaria. Outros dizem que ocasionalmente é possível que ele utilize a energia de algum médium no local. Entretanto, nós vemos que no caso do Eurípides Barçanufo ou da Emilie Saget, que são casos que se repetem com frequência, é muito mais provável, né, que ele transporte consigo mesmo, envolto no seu perispírito, as energias do seu próprio corpo físico, seu próprio ectoplasma, para se densificar, se tornar tangível e visível no local de destino. De qualquer forma, são faculdades da alma, né, plenamente naturais, muito instigantes, que nós podemos estudar com mais profundidade lendo o livro dos médiuns. Exatamente. Muita paz, amigos. Estejam conosco.